turma, retomando o diálogo com vocês, vamos tratar do conteúdo da disciplina e buscar uma aproximação, mesmo que remota, para melhor explicar alguns pontos importantes da temática tratada. Agora que vocês já estão familiarizados com a plataforma Moodle, conheçam a proposta da disciplina Editoração Eletrônica. A professora e os tutores e tutoras. O objetivo deste vídeo é enfocar na unidade 3, a partir do tópico 3.6, a editoração na idade contemporânea, e na unidade 4, editoração no contexto científico. Antes, porém, vamos contextualizar o enfoque principal da disciplina, fazendo o resumo com brevidade do conceito e da trajetória da editoração. Vamos fazer uma retrospectiva das unidades anteriores que tratam da questão da editoração eletrônica, bem como o percurso histórico. A editoração eletrônica é um tema importante para a formação de vocês, futuros bibliotecários e bibliotecárias, uma vez que fornecerá ferramentas para que trabalhem documentos digitais e impressos, entendam como é produzido e a contribuição que a editoração eletrônica possibilita para tornar a informação mais clara e acessível aos nossos leitores e leitoras. Este, sim, a finalidade de todo o cuidado ao produzir um documento, quer seja publicado em formato de livro, de artigo, de periódico, texto a ser publicado em anais, dentre outros. Vamos relembrar a definição de editoração eletrônica. Vocês já tinham algum conhecimento prévio deste tema? O tema está bastante alinhado com o desenvolvimento da tecnologia de informação e comunicação. Podemos definir a editoração como um conjunto de teorias técnicas, industriais e planejamento visual aplicado ao processo editorial envolvendo a preparação, a execução e a distribuição de uma obra, ou seja, compreende os processos que transformam um manuscrito, um original, em um objeto que poderá ser lido. A editoração, portanto, envolve produtos, o que chamamos de produtos editoriais, quais sejam eles: livros, revistas, jornais, catálogos, manuais, guias, documentos que fazem parte do acervo de uma biblioteca, e é importante vocês terem um olhar para o aspecto físico destes documentos. Quais são as partes do livro, por exemplo, quais são as partes de um periódico, e verificar esse processo da editoração que precisa ser pensado em termos de projeto gráfico para esses documentos, em função dos seus leitores e usuárias. Trazendo um pouco da história, não podemos deixar de ressaltar a invenção dos tipos móveis por Gutenberg, em meados do século XV, que transformou o sistema de produção de livros e revolucionou todo o processo de armazenamento, disseminação e recuperação da informação. E foi o grande marco para a produção em série de livros e de outros documentos impressos. Diríamos que a nossa disciplina se inicia nesse momento da história. Os primeiros registros escritos utilizaram como suporte a argila ou pedra. Avançou para o uso de outros suportes, como o papiro, o pergaminho, dentre outros, e, por fim, o papel. A invenção da imprensa fomentou ainda o aparecimento de grupos de pesquisadores fora do ambiente acadêmico, formando as primeiras sociedades científicas. Sociedade em Londres, a Royal Society, em Roma, a Lincoln, e também em Florença e a Academia Francesa, donde nasceu a necessidade de comunicação e difusão das ideias desses grupos e das contribuições da nova ciência. Assim, o contato entre cientistas começou a ser feito por meio de cartas, de modo que essa correspondência pessoal foi o primeiro meio utilizado por eles para transmitir suas ideias e descobertas. À época, era o único meio possível de comunicação entre os pares, que se consolidou como um sistema de comunicação denominado República das Letras,
Com o aumento de cartas trocadas, surgiram os periódicos científicos como meio eficaz de difundir a informação em escala mais ampla. A editoração será responsável por transformar os manuscritos em originais devidamente ordenados em páginas, com elementos imprescindíveis para sua organização como documento. A evolução das tecnologias impulsionou cada vez mais para o surgimento e uso de suportes que aprimoravam a relação do leitora com o documento para ser lido. E graças ao desenvolvimento da humanidade, sua capacidade criadora e de pesquisa, chegamos à era do uso dos computadores, que tem como ponto de partida o pós-Segunda Guerra Mundial. Avançamos da produção manual com os tipos móveis e passamos por sistemas como a fotocomposição, que, embora usasse um sistema eletrônico, o processo de ordenamento de páginas era manual. Definia-se um gabarito, o grid, em termos de formato para páginas, e após revelar as fitas ou tiras de textos produzidos na fotocomposição, fazia-se o que se denominava de paste-up, ou seja, colagem de elementos da página. O aparecimento dos computadores pessoais na última década do século XX revolucionou, de fato, o processo de editoração. Surge a editoração eletrônica, desktop publishing e programas que contribuíram de forma decisiva para otimizar e aprimorar o processo de produção editorial. A facilidade na diagramação das páginas, a partir dos softwares de editoração, engloba desde os processadores de texto aos editores vetoriais, utilizados para ilustrações vetoriais, além dos editores de imagem e paginadores. Por fim, vamos falar de editoração eletrônica dos periódicos científicos. O surgimento da internet e do mundo em redes, em fins dos anos 1980, acelerou mudanças na forma de publicação da produção científica. Alteração nos canais de disseminação, sobretudo. Passou-se do uso do suporte exclusivamente papel para também o suporte digital. Decorre desses avanços tecnológicos transformações sociais e culturais impulsionadas pelas tecnologias digitais em redes eletrônicas, trazendo novas reflexões em torno dos canais de disseminação da produção científica. Em 2003, o Instituto Brasileiro de Informação, o IBICT, lançou o Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas, o SER, originário da tradução do software Open Journal Systems, o OJS, desenvolvido pela Public Knowledge Project da Universidade de Colômbia, no Canadá. Esse sistema permite o gerenciamento de todas as etapas de editoração eletrônica de uma publicação periódica e é um software livre. Em 2006, o IBICT lançou a versão 2 desse software, acrescida de novos recursos e possibilitou, a partir desta versão, a criação de portais de periódicos. Temos descrito no módulo outros softwares importantes para a editoração. No contexto científico, vale a pena uma leitura cuidadosa. Um grande abraço e boas leituras!